Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa semanal Família Mais, o programa para você e toda a sua família. O nosso encontro é toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV. Já se inscreveu em nosso canal? Vai lá, Atitude TV, ativa as notificações e seja muito abençoado. Conteúdo relevante, informativo, com muitas orientações para você e para toda a sua família. E se ainda não segue a gente no nosso Instagram, só seguir Ministério da Família IBA, que você vai ser tremendamente abençoado. A gente vai estar falando sobre um assunto muito relevante, necessário, mercado de trabalho, empregabilidade, dicas com uma profissional incrível, que vai potencializar aí o que você tem vivido dentro dessa expectativa do mercado de trabalho. Minha convidada de hoje é Naira Magalhães, consultora especializada em gestão e desenvolvimento humano. Naira, muito bem-vinda à Família Mais. Prazer te ter aqui com a gente. Vamos conversar, aprender um pouco mais, né? Sobre esse assunto de mercado de trabalho. Primeiro, fala um pouquinho o que a Naira faz. Então, prazer estar aqui com você hoje. Eu sou consultora especializada em desenvolvimento humano e organizacional. Trabalho com gestores, com empresas que buscam desenvolver o seu capital humano, né? Que as pessoas hoje são que fazem a empresa. Entendi. Então, já temos aí bastante tempo no mercado, são mais de 20 anos, viu, Érica? Eu sei que você tem contribuído muito na vida dessas pessoas, dessas empresas, não é? E é um assunto que a gente precisa sempre trazer aqui, Sim, né, Naira? Como é muito que a gente importante. pode melhorar, né? E assim, já para a gente iniciar, quais são as melhores práticas para quem está em busca de uma recolocação profissional? A primeira coisa que eu falo é para a pessoa ter muita autoestima. Primeira coisa de tudo, né? Porque quando você perde o emprego já é um momento desafiador. Não é fácil para ninguém. A gente acha que vai lidar muito bem com a situação, mas nem sempre é assim e tá tudo bem. Você tendo sua autoestima bem aguçada, bem apurada, com muita leveza, você vai se recolocar no mercado. A resiliência também é fundamental nessa hora. Então, um exercício que eu gosto muito de falar é faça um caderno de sucesso. Às vezes a gente está muito tempo na empresa e não sabe, não costuma ver quanto que a gente já contribuiu, o que a gente já realizou. Muitas das vezes a gente olha só para o que a gente ainda não fez. Verdade. Mas a gente tem que olhar um pouquinho também para o que a gente já fez e isso é desafiador. Pode parecer que não, mas é muito desafiador. Faça um caderninho de sucesso. O que coloca volta- nesse caderno de sucesso, Naira? Volta um pouquinho no passado, escolhe um tempo. Eu vou voltar 10 anos, 5 anos. E começa a escrever ali os seus sucessos, o que você conseguiu fazer. Aqueles desafios que você conseguiu passar muito bem, que hoje você não lembra, mas lá atrás foi bem desafiador para você. Começa a escrever aquilo tudo. Por quê? Na hora que você for fazer o seu currículo, você vai ter ali muito material para você poder se vender muito melhor. Interessante. Então já é ali se colocando, se vendendo, mas sabendo, sendo assertivo, né? Sabendo quem você é. É isso? Exatamente. Já dá uma turbinada na autoestima, né? Naira, eu estou aqui pensando. Eu sei que é muito desafiador diante do cenário econômico, financeiro que a gente vive. Acho que não só no Brasil, né? Cada lugar tem seus desafios aí. O que é mais difícil? Permanecer empregado ou, né, se recolocar no mercado? Os dois são desafiadores. Tá. É claro que são em viés diferentes. Enquanto você está empregado, muitas das vezes a gente esquece, viu, o período que a gente estava desempregado. E a gente relaxa, viu, Érica? Esse é o problema. Então a gente tem que sempre fazer, eu costumo dizer que você pode fazer um exercíciozinho que vai te dar uma dica se você está relaxado demais ou não. De tempos em tempos, refaça o seu currículo. Mesmo que você esteja empregado, se você não tiver nada novo para colocar no seu currículo, tem uma coisa muito errada. Você tem que estar sempre empregável. E o que é empregabilidade? É a sua capacidade de se manter empregado. Você continua interessante? Muitas das vezes as pessoas falam, não, eu faço o meu melhor. Mas não, elas estão fazendo o seu possível e não o seu melhor. Então avalie o cenário e faz o que é possível dentro daquele cenário.
mas ela já esqueceu tem bastante tempo do seu melhor. Então faça o seu currículo de novo, dá uma avaliada. Se não tem nada novo, tem alguma coisa errada. E por outro lado, para quem precisa buscar um emprego, também é algo bastante desafiador. Então não deixa para depois estar atualizando a sua rede de contatos, a sua rede social. É claro que é aquela rede social que tem a ver com a sua profissão. Então busca uma rede que tenha a ver com a sua profissão, um site de empregos para você estar sempre verificando se você está ali, ó, na crista dessa onda, né? Interessante, ó, já a primeira dica aí, né? Tá sempre reavaliando o seu currículo e acrescentando algo novo. Exato, aprendendo sempre. Entendi. Naira, ansiedade é algo que toma conta de todos nós em algum momento da vida, né? Não é à toa que o Brasil está no ranking ali do país com mais pessoas ansiosas no mundo, né? Uma realidade bem triste. E aí, como lidar com a ansiedade nesse processo de busca? Olha, a primeira coisa que eu falo no momento desse é: não andeis ansiosos por coisa alguma, não é? Perfeito esse versículo, né? Não tem como, mas a gente fica ali com aquela ansiedade meio que cutucando aqui, cutucando ali. A primeira coisa é: pensa no seu presente. O que é ansiedade? É algo que você não sabe como vai ser e você já pressupõe alguma coisa. E aquilo vai te tirando um pouco do sério. A ansiedade não vai te ajudar a nada nesse momento, porque muitas das vezes numa entrevista de emprego você pode ter um excelente currículo, mas você pode não conseguir se vender naquele momento por conta da sua ansiedade. A ansiedade também pode trazer uma série de outros malefícios, como você vai esquecer algo relevante para colocar no seu currículo. Você vai ficar tão nervoso, que na hora de falar coisas básicas, você não consegue. E aquela pessoa que muitas das vezes nem tem um currículo tão bom quanto o seu, mas que conseguiu falar muito bem ou se segurou na entrevista, ela vai melhor, Érica. Então você tem que pensar naquele momento assim: o que me motiva? Qual é o meu propósito? O que eu quero fazer? E com isso você vai estabelecendo pequenos passos e vai seguindo esses passos. E mantém isso também focado no presente. Se você tiver com muito espaço de tempo na sua agenda que pode gerar mais ansiedade, uma dica boa é: procure cursos curtos. Porque você vai se atualizando, vai ocupando o seu tempo com algo que vai melhorar o seu currículo. Então fica uma casadinha muito boa, viu? Muito bom. Tempo ocioso não faz bem, né? Não faz bem para ninguém, momento nenhum, né? Verdade. Me fala, vamos falar sobre a rede de contatos? Seria o famoso network? Seria isso? Qual é a importância dessa rede de contatos ali para quem está pensando em se recolocar? Hoje em dia já tem bastante tempo que a gente fala sempre do networking, né? Como é importante você ter um networking, mas hoje mais do que nunca. Por quê? Muitos processos seletivos, eles nem abrem a vaga externamente, eles são preenchidos internamente. E muitas empresas hoje já têm o hábito de criar programas de indicação. Então, se você tem ali um networking bem startado, bem cultivado, você já vai participar de processos que talvez você não tivesse nem chance se você não tivesse conhecimento nesses locais. Então, é muito importante você cultivar esse networking, porque traz para você uma ampliação de mercado, várias possibilidades. Quando você sai de um trabalho, você pensa no quê? No que você ocupava, né? Na vaga que você ocupava. Mas outras vagas similares podem ter um fit contigo. E aí um amigo, um conhecido pode te indicar. É fundamental. Você está falando e eu estou pensando assim, né? Como leiga nesse assunto, eu estou aprendendo com você, assim como quem está em casa também. Mudou muito, né? Muda constantemente o cenário, no mercado de trabalho. É normal essas mudanças, ou isso tem muito a ver com o momento que a gente vive, ou de crise, ou de pandemia? O que você pensa sobre isso em relação assim, ó, antes a gente tinha aquela ideia que você entrava no seu primeiro emprego e você se aposentava nele. E hoje a gente vê que os jovens, eles não são assim tão presos. Eles querem algo novo, eles querem ser desafiados. Às vezes eles estão muito bem ali, mas recebem uma outra oferta melhor e vai lá e sai. É assim? Como é que é o cenário atual? É verdade. Por que muda? Muda porque a nossa geração muda, né? Então nós vimos nossos pais lá atrás
com empregos públicos, empregos para a vida inteira. Uhum. Hoje em dia, a gente tem muito empreendedorismo, a gente tem empresas techs, né? São os boom das techs, e os jovens entrando no mercado de trabalho e eles não têm paciência, Érica, não têm. Então, eles querem entrar numa empresa e eles querem já saber o que eles vão fazer, né? Qual é o caminho que eles vão percorrer, e dependendo da empresa, muitas vezes que não tem uma cultura, que seja uma cultura ágil, eles saem, e saem mesmo, e às vezes os pais enlouquecem. Mas você espera porque que você tem uma estabilidade. Essa palavra não faz sentido para eles. Faz para a gente, Sim. pro pai da gente fazia sentido. Para eles hoje o que faz sentido é desafio, como você falou. Eles querem se sentir desafiados. Então, qualquer empresa onde eles não enxerguem esse desafio de uma forma muito clara, muito específica, eles vão buscar em outro lugar. Eu brinco que hoje o jovem te troca por uma mariola e um suco de caju. Não tem problema verdade, nenhum. né? Desde que seja desafiador, eles topam o desafio, Não precisa viu? nem ganhar mais, é Não, tipo assim, né? exatamente. Você desafiado, você motivado a algo novo, a conquistar Exatamente. alguma coisa. Isso é saudável? É a geração. É a geração. Nós vamos saber daqui a um tempo como é que eles vão ficar. Os impactos, né? Exatamente, mas você sabe que na contramão disso, apesar deles buscarem desafios, eles não estão sujeitos e nem dispostos a qualquer custo. Então, essa geração também é uma geração muito focada em bem-estar, em saúde, Legal, em saúde isso, mental. saúde mental. Exatamente, tanto que as empresas hoje em dia, muitas empresas estão investindo em plataformas, inclusive, de saúde mental. Ai, que legal. Faz parte do pacote de benefícios, muitas delas. Que bom. Principalmente isso. esse pós-pandêmico que a gente Sim, viveu, onde as pessoas buscavam muito essa questão da saúde mental. Então, a gente tem hoje aplicativos, sites que trazem, oferecem esse atendimento, esse trabalho, que está sendo muito buscado, viu? Seja academia, yoga, massagem, né? Exatamente. Legal. Tá em voga isso. Que viu? bom, né, gente? Muito Mudanças bom. aí positivas, toda mudança já provoca um desconforto ali, né? Verdade. Então, quando traz um benefício, vale a pena tentar, né? Com certeza. Bom ouvir isso, né? E vamos falar mais sobre as habilidades e competências, né? Elas são mais valorizadas pelo mercado de trabalho atualmente? Muitas habilidades hoje sempre foram muito importantes para o seu trabalho. Mas a gente tem duas divisões aqui. A gente tem habilidades técnicas e as comportamentais, viu? As técnicas são aquelas que você aprende em curso. Uma matemática financeira, um curso de informática que você faça, essas são habilidades técnicas. Mas as comportamentais, que são os soft skills que a gente fala, são as habilidades que podem, inclusive, te tirar do seu emprego. São essas que a gente tem que também focar muito. Porque um curso, você hoje não sabe matemática financeira, um exemplo para você. Mas se você se matricula num curso hoje, amanhã você já sabe muito mais do que você sabe hoje. E por aí vai, né? Então você tem uma competência técnica que outro candidato ou outra pessoa dentro do seu trabalho também pode ter. Mas as competências comportamentais, essa demanda mais tempo seu e mais investimento nelas. Quais são, Éricas? Várias, eu posso citar aqui várias, como comunicação eficiente, uma habilidade de autorregulação, equilíbrio emocional. São essas competências que vão te levar de um ponto para o outro. Principalmente as power skills. Power skills eu digo que são aquelas que realmente podem fazer o seu trabalho exponencial. Por exemplo, a comunicação. Hoje eu posso citar que a comunicação é o que é mais demandado. Sem comunicação você não consegue sobreviver nem fora, nem dentro de trabalho nenhum. E as pessoas não sabem se comunicar, não é? Porque as pessoas entendem que comunicar é falar. É falar, não é. Falar, É além disso, né? Exatamente. Então, muita gente, eu não sei se você já ouviu muitas pessoas falando, eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não sou responsável pelo que o outro entende. Não.
você como um candidato ou mesmo, né, como uma pessoa empregada, você é responsável pelo que você quer vender, pelo que você quer falar. Você Sim, vende o tempo todo. claro. Você vende a sua ideia, você vende o seu trabalho, você vende a sua Sua expertise, a sua imagem, imagem, você comunica o tempo todo. Então, a sua verdade. comunicação não é de para, é sempre para. Eu tenho que sempre avaliar o meu interlocutor, entender se eu estou sendo adequado, se eu estou sendo eficiente na minha comunicação. Isso é chave de sucesso, viu? Hum. Altas dicas aqui da Naira pra gente aprender um pouquinho mais. E eu acho que isso não é só no mercado de trabalho, né, Naira? Pra Acho que entra vida. pra vida, pra relacionamento, né? Com amizades, com a sua família, não é? Com Porque se eu certeza. falo e minha filha não entende, né, ou não corresponde, eu posso perguntar, será que eu estou falando de forma que ela esteja entendendo, né? Exatamente, Érica. Eu acho que é pra vida. Quantos problemas não poderiam ser evitados se a gente tivesse uma comunicação mais clara, né? Só que muitas das vezes a gente acha que a gente já está fazendo muito em falar Uhum, é o verdade, outro é que entenda o que eu quis é dizer, verdade. não é? Então, assim, eu tenho um ditado, não é um ditado, mas eu gosto de ilustrar da seguinte forma: imagina que a sua fala é um prego. E você, quando vai falar com alguém, você finca esse prego na parede. Depois que você já falou, você pode até retirar esse prego, viu? Mas a marca fica na parede. Olha, que Então a gente interessante. tem que cuidar muito bem de como a gente usa as nossas palavras. Se você estiver numa entrevista de emprego e você falar algo que realmente coloque em risco a tua função, a sua venda naquele momento, você pode até retirar. Você pode pedir desculpa, mas já foi dito, a marca vai Já ficar lá. ficou. Exatamente. Nossa, bem interessante Né? pensar assim. Eu penso, né, quando você traz isso, que a gente tem que ser muito responsável quando a gente está falando, né? A gente tem que ser muito responsável, o que que eu quero comunicar, o que que o outro quer entender, não simplesmente jogar ali e deixar isso. Exatamente. Não só a pessoa, né, com quem eu estou falando, mas também o ambiente que eu estou falando. Qual é aquele ambiente? É um ambiente profissional? Eu tenho Uhum. certeza que se você vai estar ali com o seu filho, você vai falar de uma forma, quem nunca, né? Não fala com um bebezinho, olha que lindinho, mas a gente não fala com adulto assim. Por quê? Porque a gente adapta a nossa forma de falar com o nosso pet, com o nosso filho. Por que não adaptar o tempo todo? Mas geralmente com quem está próximo da gente, a gente tende a negligenciar isso. E a Verdade, gente espera que o outro entenda, às vezes até nos nossos relacionamentos. verdade. Ah, já me conhece há muito tempo, já me entende, eu sou assim. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, não é sobre ser É assim. verdade. O que que eu estou me comunicando, eu quero ter sucesso nessa comunicação. Então ela não pode ser violenta, ela tem que ser assertiva e responsável, como você falou. Dois ouvidos, né? Pra Dois ouvir e uma ouvidos. boca para falar. Dicas valiosas que a Naira tá trazendo aqui pra gente, né? E nem tá cobrando consultoria, hein? Muito bom, hein? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar e quero te perguntar, né? Como que a gente faz, se é possível? Como adaptar habilidades e experiências a uma nova área de trabalho? Essa é uma pergunta que muita gente está fazendo migração de carreira, principalmente para a área de TI hoje em dia, para a área digital, acontece muito. O que você faz? Faz um inventário. Faz um inventário das suas habilidades, uma lista mesmo, o que eu fazia, o que era importante para a profissão que eu tinha. Depois que você fizer essa lista, chame alguém da nova área que você quer migrar. Procure uma pessoa especializada, uma pessoa que já tenha, né, bagagem nessa área, leve essa lista para essa pessoa e conversa, faz uma mentoria, conversa abertamente. Olha, eu quero migrar, eu tenho essas habilidades, eu utilizava muito isso, o que você acha? O que eu posso aproveitar? E depois você foca bastante numa aprendizagem acelerada. Busca cursos, porque é onde você vai se destacar é nessa aprendizagem, né? Nessa característica mais técnica, porque as habilidades você vai levar, mas não tudo você vai aproveitar. Então, ou seja, tem que saber o cenário que está entrando, tem que se Exatamente. preparar estudando e Exatamente. tem que ouvir alguém que já atua nessa área. Melhor coisa. Já pergunta, bate um papo com uma pessoa que já esteja atuando nessa área. Entendi. Nária, quais são as maiores tendências e demandas, né, do mercado de trabalho atual? Tendência de mercado, né? O que a gente vê que está acontecendo muito hoje.
A área de TI. A área de TI continua num boom, né, numa crescente, até porque no pós-pandemia tudo virou online, muitas coisas viraram online. Verdade. Então, realmente é uma área ainda em crescimento, com muitas vagas em aberto, muita migração de carreira para essa área. Tem gente que pergunta, mas não vai saturar? Érica, o futuro a Deus pertence. Mas muita gente realmente tem feito cursos, porque nem sempre precisa ser um curso universitário, você consegue fazer curso sem ser em universidade e já ingressar ao mercado de trabalho. Entendi. Realmente é uma área em ascensão. A gente tem aí também a área financeira, até por conta de recentes problemas de mercado, as empresas estão investindo cada vez mais em segurança financeira, então finanças também é uma área bem procurada, jurídico, ESG, que é a sigla de Environmental, Social e Governança. O que é isso? É uma área nova, mas que as empresas estão realmente investindo, que fala da parte social da empresa, da sustentabilidade, da governança corporativa. É super novo, tem novos cursos, MBAs agora você pode encontrar de ESG e está bastante em voga também, viu? Área de saúde, beleza, também muita busca, viu? Uma crescente. A área de marketing digital, empreendedorismo, tá em alta, sempre. Alta. E por outro lado, a gente tem aí também o quê? As pessoas, os trabalhadores, o que eles estão buscando hoje? Empresários, fiquem de olho. Não adianta mais um ambiente muito rígido. O que as pessoas buscam? Querem trabalho híbrido. Elas querem flexibilidade, porque a gente conversou um pouquinho antes, Sim. Elas buscam saúde, elas buscam um equilíbrio, então elas querem esse tempo Elas também. querem estar bem onde elas estão. Exatamente. E seguir sua vida ali. Aquele negócio de um trabalho muito rígido, com horário muito rígido também não está funcionando mais. As pessoas se atraem mais por oportunidades de trabalho que são mais flexíveis, elas buscam isso. Então, essa questão, essa pegada de saúde, essa pegada de desenvolvimento também. As pessoas querem isso das empresas, elas querem ser desenvolvidas, elas querem crescer, elas querem aprender. Então, não só de um lado, mas do outro a gente tem que ficar de olho, tanto os empresários quanto também os candidatos para saber essas áreas que estão recrutando mais. Legal. Você está falando, eu lembrei que eu li faz um tempinho já, nem é tão recente, né? Que saiu uma matéria, uma renomada revista aí, a Veja, e ela estava falando, a matéria era bem chamativa, né? Que os CEOs tinham entendido a importância não só de um currículo ali com tantos cursos, MBA e pós, mas eles queriam contratar pessoas que possuem inteligência emocional, que saibam lidar com as emoções suas e do outro. Eu achei isso fantástico. Mas é fundamental. A gente brinca muito nos bastidores que a gente contrata pelo currículo, mas a gente demite pelo comportamento. Olha! Isso é muito sério. Frase boa! A gente contrata Bombada. pelo currículo e demite pelo comportamento. Exatamente, é por aí. Hoje em dia, inteligência emocional é tudo. Você tem muita gente que se demite hoje, você não vai acreditar, mas por conta do chefe. Ela não se demite lidar, da empresa. Né? Ela não se demite, ela até gostava da empresa. Muitas entrevistas de desligamento que a gente faz, a gente verifica que a pessoa realmente tinha um fit com a empresa, um fit cultural, né? Ela estava assim bem integrada com a empresa, mas ela não aguentava mais o chefe. E isso é falta muitas das vezes de inteligência emocional, tanto do chefe quanto da pessoa. O que é essa questão de inteligência emocional, né? É o fato da gente receber um input, né? Receber uma questão que acontece e ela vai gerar em você ou uma reação ou uma ação. Se você age, tá com a inteligência em cima, mas se você reage, pode melhorar nessa questão aí de inteligência emocional, porque a reação ela nunca vem de uma forma boa, ela nunca vem de uma forma saudável. Claro. E isso muitas das vezes a reação, a gente pensa em reação como quer, eu vou explodir, né? Eu vou rebater, um impulso, uma impulsividade, mas às vezes a reação pode ser simplesmente engolir. Eu reajo. Eu não fiz uma ação para mudar aquela situação. Eu estou engolindo, chega uma hora que o caldo entorna. Eu digo que já era. Tudo que está interno vai para algum lugar. Exatamente. Nossa, muito interessante, não né? É?
ouvir isso, aprender isso, mas que bom que os empregadores estão entendendo isso, né? Exatamente. Talvez falta os empregados também entenderem. Eles já estão buscando contratar caráter, contratar as pessoas com, às vezes, até mais madura nesse quesito emocional. Por quê? Porque eles sabem que habilidades técnicas você desenvolve mais fácil. Sim. Sempre. As habilidades emocionais nem tanto, Já é né? mais Já é complicado. mais complicado, é Exatamente. verdade. Eu li também, mas isso faz pouco tempo, sobre a volta de contratar pessoas mais velhas, não tão jovens. É isso aí, exatamente o que você está falando, não É é? verdade. Eu queria que fosse melhor hoje. É. Acontece, a gente já tem um movimento do Sim. 50 a mais, inclusive, Isso. de não subestimar a quantidade, o peso dessa bagagem. Por quê? Eu não posso falar para você hoje, olha, eu queria comprar 1 quilo da sua experiência. Não vende no mercado. Você Verdade. precisa viver aquilo para você ter essa experiência. E o mercado andou um tempo realmente que as pessoas mais velhas tinham algumas dificuldades para serem recrutadas. E agora esse movimento está voltando, né? Esse movimento de incluir, de trazer, porque são profissionais excelentes, que equilibram, inclusive, a jovialidade da maioria das empresas. Hoje tem muita gente jovem. Sim. Então você consegue fazer, inclusive, mentoria reversa, né? O novo mentorando o mais velho Que e o mais velho legal. trazendo uma estabilidade para o novo. Esse movimento é muito bom, muito saudável. Que E legal, eu espero que gente. aconteça cada dia mais. É bem por aí. Precisamos de mais pessoas, né, mais maduras nas empresas. Isso é fundamental. Verdade, sim, sim. Vamos falar das melhores práticas, né, para se manter motivado. Quais seriam, né, na sua opinião, as melhores práticas para manter-se motivado durante a busca por emprego, né? A gente sabe quanto é desafiador estar desempregado e quanto é desafiador estar na busca ali de encontrar um novo emprego. O que você diria para essas pessoas? Olha, não é fácil. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: nós somos um ser humano e muitas das vezes a gente vai cair. Mas o importante é a gente cair de olho em quem pode segurar na mão da gente e levantar a gente. Quem é esse? Nosso Deus. Então a primeira coisa que você pensa ali é: qual é o meu propósito? Por que eu trabalho? Para quê? Como? O que eu gostaria de realizar que eu ainda não realizei? Para você manter um foco em primeiro lugar. Não é fácil a recolocação. Pode acontecer de uma forma mais rápida, mas ela pode demorar um pouco de tempo. E como a gente falou lá no início, mantenha a mente ocupada. Uma coisa também que é muito importante e que é uma dica bem bacana, vale a pena anotar, responde a seguinte pergunta: o que me motiva? O que me motiva? Quais são os fatores que hoje em dia me motivam? Por que eu levanto de manhã? O que me traz, sabe, aquele friozinho na barriga? Por outro lado, eu também preciso entender o que me paralisa. Porque se eu não entendo o que pode me prejudicar, fingir que não está ali não é a solução. Então anota também o que te paralisa nesse processo. É o medo de não ser chamado? É o medo da reprovação? Você precisa entender. Porque se você souber o que te motiva e o que te paralisa, certamente você não vai sair do sério. Então você vai se manter ali na sua caminhada, porque você vai conquistar esse emprego. A porta está ali. Pode não ter chegado naquele momento ainda, mas ela vai chegar. Ai, muito bom. Muito bom ouvir essas dicas, né, e colocar em prática. Vamos falar agora sobre as armadilhas, né? Você está dando todas as dicas, tudo de bom para a gente, mas vamos falar quais são as maiores armadilhas para evitar durante o processo, né, profissional, a recolocação. Então, algumas armadilhas quando a pessoa está buscando uma recolocação acontecem por conta da ansiedade. Sabe aquelas vagas de emprego que parecem lindas, muito boa para ser verdade, salários altíssimos, mas aí no final tem uma pegadinha. Pague uma taxa aqui para você conseguir participar do processo seletivo dessa vaga. Opa, bom senso, gente. Não tem essa de você pagar para ser selecionado. Então, se alguém está te pedindo alguma coisa nesse sentido, tá Isso é errado. golpe, é isso? É golpe, fica de olho. Outra coisa, já viu aquelas oportunidades que você antes precisa comprar um curso?
acontece? Então, às vezes, você está tão desesperado, não tem aquela paz ainda, e aí você acha que a vaga é perfeita para você. É perfeita porque tem ali um golpe por trás. Então, não caia nessa porque não existe. Então, esse bom senso é fundamental. Tá. Por outro lado, a gente também tem uma armadilha que é querer escrever no currículo ou falar na entrevista de emprego algo que não é você, que você não tem, que você não vivenciou. Você pode até conseguir o emprego, Érico. Você pode até conseguir o emprego, mas você não vai conseguir se manter lá. E aí o que vai acontecer? Você vai voltar para o mercado de trabalho e pode encontrar o mesmo recrutador. Nossa. Os recrutadores se falam, Sim, sim. as empresas se falam. Então a gente tem que ter muito cuidado para não ficar queimado Nada no de mercado. mentir. Nada É de isso, mentir. né? Nada de colocar coisa que não Seja está... honesto, seja Tá. sincero. Se você perceber repetidamente em entrevistas de emprego que recrutadores perguntam coisas que você não tem repetidamente, faça um autoexame. De repente é nesse ponto que você pode já se desenvolver para que na próxima entrevista você possa falar, já está em andamento. Por exemplo, não precise mentir. Ok. Segura só um pouquinho aqui, porque a gente vai rapidamente para o nosso break, mas a gente volta com mais dicas da Naira Magalhães. Estamos de volta com a especialista em gestão e desenvolvimento humano, Naira Magalhães. Já deixou várias dicas para a gente aqui, mas ainda preciso te perguntar ainda algumas coisas bem relevantes, tá? Nesses minutos finais que a gente tem aqui no Família Mais. Vamos falar de salário, de remuneração, que é uma coisa boa, né? Não sei para quem. Para quem paga ou para quem recebe? É uma coisa boa para os Para dois. os dois? Então vamos lá. Oferecer salários adequados que sejam competitivos em relação ao mercado de trabalho também pode ser um desafio, concorda? Especialmente quando a empresa tem um orçamento limitado. É verdade, Érica. Muitas empresas hoje, principalmente as jovens, né, precisa de uma mão de obra um pouco mais qualificada e muitas das vezes não tem verba, não tem um orçamento compatível com o mercado. O que a gente sugere nesses momentos? Você pode contratar um profissional um pouco menos qualificado, menos senior, né, ter uma senioridade menor, mas invista em desenvolvimento. Porque se você investir num programa de desenvolvimento, esse programa é para a empresa toda. Então você encarrega os seus funcionários, os seus colaboradores, você começa a desenvolver as qualidades, as competências técnicas, comportamentais que você precisa e são adequadas para o seu negócio, sem precisar despender aí a questão salarial de uma vez só. Então, invista em qualificação. É o melhor investimento, sem dúvida nenhuma. Fora que o funcionário, como a gente falou lá no início, ele vai ficar muito feliz, Verdade. ele vai querer ficar na sua empresa. Ok. E uma vez contratado, né? Uma vez contratado, o desafio é manter o funcionário motivado e produtivo, atendendo às expectativas dele e da empresa. Como atender essa necessidade, Naira? Então, é muito importante que esse empresário, esse gestor, ele não queira adivinhar. Eu vou adivinhar o que motiva o meu funcionário. Muitas das vezes ele acha que é só salário. E não é, né? A motivação do funcionário, ela varia de acordo com o perfil dele. Então, invista em desenvolvimento, em testes de perfis. Conheça esse funcionário a fundo. Entenda o perfil dele para você saber exatamente em que posição ele fica adequado na sua empresa, onde ele performa mais. Às vezes você tem um funcionário que nem está tão
motivado assim, mas basta uma migração de posição, de colocação, para que ele se sinta desafiado e queira trabalhar de uma forma ainda melhor. Você precisa conhecer esse empregado, você precisa conhecer esse seu colaborador, saber o que você oferece, os perfis. Então, invista numa consultoria, invista no treinamento, no desenvolvimento, entenda, porque cada cargo que precisa hoje é se sentir motivado, desafiado, com autonomia e ter um trabalho prazeroso. Assim você vai ter um funcionário realmente motivado, viu? É o bem-estar geral, né? Exatamente. E para ambas as partes, né? Pelo que você está trazendo aqui, é muito bom ter esse entendimento, Com né? certeza, porque o seu funcionário vai ser mais produtivo, ele vai estar Sim. mais feliz. E tem um fator que a gente chama de NPS hoje, que é uma medida de felicidade. Porque esse funcionário feliz, satisfeito com a empresa, ele vai vender essa empresa no mercado, ele vai ter orgulho dessa empresa no mercado. Então você vira uma excelente marca empregadora, você vira uma marca desejada, as pessoas vão querer trabalhar para você. Isso é muito importante. Muito boas dicas. A gente já está quase chegando ao final, né? Mas eu quero ainda te perguntar sobre adaptabilidade e flexibilidade, né? Habilidade de liderança e trabalho em equipe. São pontos altos dentro de uma empresa? Todos os pontos são altos. Eu costumo dizer que depende muito do cenário que você está envolvido, né? Em que cenário você trabalha e o que é exigido de você. Às vezes você trabalha num banco, por exemplo, e flexibilidade não é exatamente o que você vai encontrar lá. Verdade. Ou nem sempre vai ser o que vai ser requerido de você. Pelo contrário, muitas das vezes você tem que seguir aquela regra, ser inflexível com ela. Mas a adaptabilidade é fundamental, porque o ambiente muda o tempo todo. Hoje o cenário é muito dinâmico. O que é hoje não é daqui a pouco. Nem não era amanhã, não é daqui a pouco mesmo. Então você tem que estar sempre disposto a repensar algumas formas de fazer, formas de trabalhar, formas de se relacionar. Você tem que sempre se adaptar. Então sim, é muito exigido hoje e você tem que desenvolver. Invista em cursos, invista em coaching, em desenvolvimento pessoal, mas esteja sempre na vanguarda. Não fica aí paradinho esperando, não, porque o cavalo passa encilhado, você tem que pular em cima dele. A oportunidade, ela passa. É verdade. Então fique sempre em cima, isso é fundamental, viu? Nara, a gente já está chegando ao final do nosso programa, mas antes da gente encerrar, eu quero que você fale, né, para quem está em casa assistindo a gente, como que a fé pode ajudar nesse processo de liderança e de recolocação profissional? A fé nesse quesito de liderança, se a gente praticar amar ao próximo como a si mesmo, não tem como você errar com o seu liderado. Se você fizer para ele tudo aquilo que você gostaria de receber, for um gestor mentor, um gestor com cuidado, olhar para ele como um indivíduo, como pessoas que têm particularidades, isso certamente vai fazer de você um gestor muito melhor. E lembrando que você, gestor, você atinge resultado através de pessoas. Então, trate bem essas pessoas, isso é fundamental. E enquanto você estiver aí buscando um emprego, está num processo de recolocação, lembra do Salmo 23, viu? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Busque essa paz, porque a sua porta já foi aberta. Então se acalma, faça o seu melhor, porque o extraordinário Deus vai fazer por você. Amém. Obrigada, foi um prazer. Muito obrigada pela sua presença aqui no Família Mais. Obrigada por todas as suas dicas, todas as suas colocações. Tenho certeza que quem está em casa aproveitou direitinho e vai colocar em prática. Que ótimo. Deus Muito abençoe obrigada, sua vida e viu? sua família. Amém. Meu beijo para você que está aqui com a gente toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV. Já se inscreve no nosso canal, já segue a gente lá no Instagram e fica com a gente que semana que vem tem mais. Te espero lá. Tchau, tchau.